O assunto da semana é a reforma tributária. Começa agora Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vamos trazer para eles que estão lá do outro lado um assunto que nós já tocamos ontem, porque a semana em Brasília de fato está esvaziada, as sessões do Congresso Nacional não ocorrem, mas as negociações sim, essas a todo vapor. E a gente teve justamente um avanço na questão da reforma tributária. Lembrando a você que está aí do outro lado que a reforma tributária foi votada na semana passada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e passa por uma nova votação no mesmo formato agora no Senado da República. E aí? Pois é, começou a discussão lá no Senado, depois aí as coisas vão parar. Na semana que vem aí com esse recesso branco que vai haver, né? O presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, vai para um cruzeiro com shows do Wesley Safadão semana que vem, mas enfim, então tudo para um pouco. Mas ontem, lá no Senado, avançou-se na questão de como será a reforma tributária. O senador Eduardo Braga, líder do MDB, né, foi escolhido para ser o relator, e ontem ele já falou um pouco lá a respeito disso, não entrou muito no mérito, mas deu a impressão, Alexandre, de que algumas coisas serão modificadas no Senado nesse processo agora. O nome do Braga, inclusive, para mim foi uma surpresa, porque o Eduardo Braga é um senador eleito pelo Amazonas, existe a Zona Franca de Manaus, que tem interesses muito específicos, mas até depois eu pensando, Rodolfo, talvez seja o que tenha fortalecido a indicação do Braga. Porque como você bem disse também ontem, o Senado é a casa da federação. Lá os estados têm um peso muito grande. Ao contrário da Câmara, que também, como você explicou, as bancadas são proporcionais ao tamanho de cada estado, no Senado não interessa. Um estado pequeno e um estado grande têm a mesma representação, ou seja, 3 senadores. E dentro dessa ideia, algo já está pensando em ser mudado, né? Pois é, então, justamente nesse sentido, Alexandre, de que ali no Senado o peso de cada bancada, o peso de cada estado é o mesmo, já se começa um pouco a discutir ali no Senado que pode haver uma mudança justamente nesse sentido. A gente lembra que lá na Câmara, alguns governadores reclamavam ali da reforma, diziam que iam perder recursos e tal. Isso pode começar a pesar mais na discussão lá no Senado. Então, muito se falou, como você mesmo disse, esse termo, Senado é a casa da federação, foi muito repetido ontem lá no Senado, justamente mostrando isso, que lá agora, nessa discussão, pode haver um equilíbrio maior de forças, alterando talvez algumas coisas que foram importantes até lá na Câmara para ganhar alguns apoios, caso do apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que propôs e conseguiu que aquele conselho que vai discutir a distribuição dos recursos fosse proporcional ao tamanho dos estados. Lá no Senado já tem gente torcendo o nariz para isso e dizendo que há uma possibilidade ali no Senado de estados menores virem a se juntar para obter agora mais peso nesse conselho. Isso é importante você dizer, porque no caso do rito, né, a gente já sabe, o rito já foi definido, será um rito não tão rápido como na Câmara, passará por 2 comissões, assuntos econômicos e Constituição e Justiça, sendo assuntos econômicos para discussão, comissão de Constituição e Justiça para votação, plenário 2 turnos. Ok, o rito definido. Segundo o presidente da casa, não falou nem mais em outubro. Rodrigo Pacheco, quando na entrevista, falou final do ano. Portanto, o Senado vai levar o semestre. Agora, o que pega, que é isso que vai para o outro lado? Qual que é o ponto sensível? E você tocou nele, a questão dos conselhos. Os conselhos definem o valor ou o montante de dinheiro que cada estado recebe. E é aí que pega a confusão. Porque o estado do Norte e do Nordeste vai ficar com pouco dinheiro. Não são estados de grandes indústrias, não produzem muitos bens. Portanto, o imposto agregado ficará onde? Não são grandes consumidores. Então, quando você coloca os estados que produzem muito e que consomem muito, você fica ali em uns 5 ou 6. Pois é, então, acho que muito provavelmente, pelo que se falou ali,
talvez haja a discussão vai se centrar muito sobre como é que vai ser a distribuição desses recursos. E um outro ponto importante que muito se falou ali é o compromisso. O Senado teria o compromisso de que essa reforma não pode onerar o contribuinte. Essa reforma não pode aumentar o valor que hoje se paga de imposto. Então esses são os dois pontos ali iniciais que parece que vão nortear agora essa discussão no Senado, Alexandre. Que já mostra que o assunto começou a ser movimentado, começou a andar. Né? Lembrando que ainda tem outros assuntos com relação também à economia ainda parados, mas a gente vai parar por aqui, porque o nosso conteúdo hoje encerrou, aguardando você amanhã para mais uma vez poder saber o que acontece na capital federal, em especial os bastidores do poder. É isso aí, a gente está sempre atento para trazer essas informações para vocês. E gostou? Compartilhe, curta e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.